Professor, por que a aula vai ser mais curta hoje? Porque o conteúdo é menor. Mas eu Nossa, vou explicar no instante. Boa tarde a todos e a todas. Estamos hoje aqui para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. Hoje, como nós estávamos falando aqui já antes de começar a gravação, a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas só poucos minutos, porque nós temos um conteúdo menor programado para hoje. Mas nem sempre isso acontece, porque às vezes, se as pessoas começarem a fazer muitas perguntas, aí o tempo acaba sendo idêntico, né? Ou até mais, né? Mas sabendo que algumas pessoas têm compromisso depois das 16h30, mas não tem problema, tá bom? Não tem problema, tá tudo tranquilo. Vamos falar hoje devagar, vamos explorar um ponto do conteúdo que fala do mercado de trabalho, né? Dos profissionais que estão aí na área de tecnologia em geral, né, pessoal? Não só de hardware, tá bom? Mas alguém tem alguma dúvida sobre agora no início? Na hora que falou comigo aqui, não apareceu o nome. Quem falou comigo mesmo agora? eu, Tainá. Oi, Tainá. Professor, não entendi. O que você falou das 6 horas? Desculpa, eu não consegui ouvir. É que na verdade, às vezes a aula tem uma proposta de duração de 50 minutos, mas aí vamos supor, se alguém faz perguntas ou várias pessoas fazem perguntas, aí ela acaba estendendo um pouco mais. Só isso. Sim, professor, entendi. Obrigada. Nada. Então tá, pessoal, vou colocar a apresentação, porque hoje nós vamos falar no nosso cronograma aí sobre desenvolvimento de software. E a aula de hoje ela é muito importante, porque esse é um grande assunto, é um assunto que está em todos os debates sobre carreira, sobre tecnologia, sobre vagas. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque nesse momento, especialmente falando de 2020, com a duração da pandemia desde março até dezembro, nós tivemos aí uma questão assim, uma mudança tecnológica global muito forte. Por que isso? Porque muitas empresas, escolas, empresas de todas as naturezas, assim como escolas, fábricas, indústrias, muitas dessas empresas elas estavam fazendo o seu planejamento, migrando gradativamente, né? Tirando algumas operações manuais, passando algumas operações para sistemas computacionais, né? Lembrando que qual é o tipo de negócio, o tipo de trabalho que basicamente ele deixa de existir. É o trabalho repetitivo, tá bom? É o trabalho repetitivo que é fácil de você descrever todos os passos, todas as etapas, certo? É um trabalho que pode envolver qualidade ou não, por exemplo, dentro do ambiente empresarial, industrial, por exemplo. Vou lembrar vocês de um caso aí que ocorreu clássico. Lembra aí da indústria automotiva ou as fábricas de carro. O que aconteceu com as fábricas de carro? A pintura dos carros era feita por pessoas. Pessoas usavam uma pistola que vem com ela é de ar, assim, muito preparada, muito profissional. E essa pistola, o funcionário ia fazendo esses movimentos assim e pintava o carro peça por peça, as peças grandes, as menores, né? Isso depois do carro já com a lataria montada. Aí o que acontecia? Problemas de qualidade. Às vezes o profissional não estava no dia, a pessoa não estava num dia bom, estava num dia se sentindo mal, e toda pessoa que não está se sentindo bem, ela tende a não ter um alto desempenho, correto, pessoal? Então, se ela não tem um alto desempenho, acaba caindo o nível de qualidade. Outro ponto muito importante, as pessoas ficavam 8 horas pintando o carro, fazendo movimentos com o braço, com o ombro, né, abre peça. Isso ocasionava muitos problemas de saúde. Muitas pessoas eram afastadas porque apareciam as doenças de esforço repetitivo, né?
lesão de esforço repetitivo. Então, a pessoa que tinha que levantar a tampa do carro lá, levantava a tampa, pintava. Levantava a tampa, pintava. Então, esse movimento do braço, depois de 2, 3, 5, 10 anos, começava a dar doenças gravíssimas nas pessoas. Então, era um trabalho repetitivo, muito fácil de descrever, né? Ó, o carro entra por aqui, ele para aqui, é pintado, ele sai por aqui e vai para lá. Então, foi substituído por robôs de pintura. Então, pessoal, a intenção do robô de pintura não é roubar os postos de trabalho. A intenção do robô era diminuir falhas de pintura, diminuir erros de qualidade, aumentar a rapidez da pintura. Que mais? A fazer um nível de qualidade que muitas vezes o ser humano não conseguiria. Né? Então, ali no robô, os carros ganharam muito mais qualidade. E aquele emprego ali do pintor, pessoal, ele acaba se transformando, ele não morre por si só, ele acaba se transformando, porque não existia o pintor antigamente, aí passou a criar a função do pintor. Não existia o robô antes, na época do pintor manual. Então, esse robô que está ali, embora ele substitua muitas pessoas, que um robô pode substituir 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas. Então, boa tarde. Opa, boa tarde. Professor, você lá na palestra. Você viu que legal? Muitos de vocês participaram, eu vi, né? Vai ter o próximo já, hein? Vamos participar todo mundo lá, hein? Muito legal. Então. Professor, eu falei pra você mandar salve, você não mandou salve. Cara, esqueci. Sabe por quê? Depois eu explico. No final da aula eu explico por quê. Eu também pedi, professor. Você super ignorou a gente. Eu vou explicar no final da aula. Então, só continuando aqui, pessoal, pra gente não perder aqui, que o assunto vai terminar rápido, e aí a gente bate papo depois, só para não perder o raciocínio aqui, tá bom? Então, o robô, ele entra para a produção e ele gera outros trabalhos. Ele gera o analista, desenvolvedor que fez o código do robô, ele gera o cargo lá na indústria que fabrica o robô, tem que ter pessoas também, né? Ele gera a pessoa que dá o suporte, manutenção para o robô, mas esse gerar empregos, ele nem sempre é um para um. Então, se é um pintor eliminado, aparece um funcionário lá na indústria do robô. Então, ela não tem uma relação. Então, às vezes, um funcionário da indústria do robô pode significar centenas de funcionários lá na linha de produção. Não existe uma correlação direta, mas existe uma correlação indireta. Por quê? Porque não tem os mesmos números. Mas, em todas as áreas, isso é natural ocorrer, entendeu, pessoal? Não é só na área de tecnologia. Em todas as áreas, o comportamento humano vai mudando com os tempos, vai mudando também o comportamento, vai mudando também a produção e tudo mais. Porque eu quero que vocês lembrem como ocorre o fenômeno. A indústria, pessoal, acompanha a humanidade. Não é a humanidade que acompanha a indústria, embora pareça isso estranho. Por que eu estou querendo dizer isso? Nós compramos carros porque tem carros à venda. Ok, tudo certo. Existe um carro, eu quero comprar um carro. Eu vou lá e compro um carro. Parece que eu estou entrando no movimento da indústria, mas não é assim. Para a indústria produzir o carro, ela estuda o comportamento das pessoas, estuda o comportamento de compra e ela oferece um produto que vai ter procura. Se não fosse assim, pessoal, as empresas ofereciam carros que alguns não seriam vendidos. E isso até acontece de vez em quando, né? Tem carros aí que são lançados e ele tem péssimo número de vendas. Isso é uma realidade. Mas, nós precisamos lembrar o seguinte, a tecnologia acompanha o comportamento humano. As pessoas compram, elas consomem e isso gera uma demanda. E a tecnologia entra nessa demanda. Tá bom? Se não, pessoal, é onde eu quero chegar. É o homem que faz o robô. Se não, seria o robô que faria o homem. Certo? Então,
O homem desenvolve o robô. O robô só faz aquilo que ele foi programado para fazer. O robô não consegue fazer algo diferente do que ele é programado para fazer, salvo em um momento que ele está errando, que ele está com algum erro. Se ele tem um erro, ele vai fazer errado. Tudo bem. Mas isso é difícil, pessoal, porque assim, quando a gente vai colocar um robô numa linha de produção, ele passa anteriormente por milhares de testes. Milhares e milhares e milhares e milhares de testes. Até garantir que ele está ok. Senão, a gente coloca ele na produção com erro, ele vai gerar acidente, pode até causar problemas com vidas, com segurança. Então, galera, desenvolvimento de software é o assunto mais quente do momento. A pandemia está trazendo uma evolução muito rápida. Empresas que estavam pesquisando maneira de fazer novas ações, elas tiveram que acelerar isso da noite para o dia. Olha o nosso ensino aí. O ensino era sala de aula. De um dia para o outro precisou o ensino presencial ser remoto. Olha a grande alteração. O que isso causa no mercado? Como muda muito rápido, precisa de pessoas para fazer programas, pessoas para desenvolver programas de educação, para desenvolver sistemas parecidos com o Moodle, para desenvolver outros tipos de sistema. Então, no mercado em geral, vai existir, a partir do ano que vem, uma demanda gigantesca por profissionais da área de tecnologia. Ou seja, todos vocês da sala que quiserem e tiverem força de vontade em aprenderem, vocês vão estar empregados. Isso é fenomenal, fenomenal, fenomenal. Isso é muito legal. Então, inclusive, tem alguns projetos com o Instituto em andamento. Vai ter uma empresa na agência de inovação da prefeitura que vai contratar 90 estagiários. 90, estão em fase de desenvolvimento. Olha só, vou explicar para vocês um dos projetos dessa empresa. Ela está participando de um desenvolvimento de uma solução para resolver o problema dos correios. Olha só, pessoal, nem sei se eu tenho autorização para falar isso, mas ninguém falou que não tem. O correio, como a gente conhece, ele vai acabar. Não vai existir mais agência de correio. Vai ser tudo automatizado. Oi? Isso daí parece meio óbvio, né? Não, sim, mas o problema, assim, o correio vai sumir, mas como? Agora isso aí eu tô ligado. Cada empresa vai ter que ter o seu próprio sistema de entrega, né? Então, só que vai ter, pessoal, assim, por exemplo, drone, um prédio nas praças com container. E esse container vai ser controlado por nós por aplicativo. Então você, por exemplo, como que vai ser? Eu vou explicar depois, basicamente como vai ser o funcionamento, depois eu explico o desenvolvimento. Vai ter um container nos bairros, um container todo fechado, um caixotão todo fechado. E aí se você receber uma encomenda, vai vir um aviso no seu celular. Com o seu celular e o código que você vai receber, você vai lá e vai abrir a porta daquele container. E lá dentro vai ter armários. E nessa mensagem que você vai receber, vai ter o número do armário e a senha para abrir ele. Então você vai abrir a porta, entra dentro do container. Aí dá mais um comando no celular, abre a porta que está com a sua encomenda. E olha só. Oi? Não tem, professor? Oi? Isso daí tem outro país que eu já vi um parecido. Não, tem o sistema de lockers. Tem o sistema de lockers. Você é da FBI ou da KGB? Oi? Não entendi. Você é da FBI ou da KGB para ter informações? FBI, sou FBI. Federação dos Baixinhos Invocados. Então, olha só. Cada bairro vai ter um desses aí. Só que qual a diferença, pessoal? A diferença é o seguinte, ó. Uber vai ter acesso, ou seja, o Uber pode fazer as entregas. Olha que louco. E esses aplicativos podem fazer entrega. Qualquer pessoa pode fazer entrega. Aí vai ser assim, ó, eu tenho um aplicativo de entregador, eu quero ser entregador do correio. Eu vou lá eu recebo as informações que tem num determinado endereço, num container. E aí eu consigo ver lá, ó, aí nesse container tem 30 encomendas para esse bairro. Aí você vai poder acionar os 30 moradores daquele bairro e perguntar para eles, olha, eu sou um serviço de entrega, quer que eu leve sua entrega aí? A pessoa vai falar para você sim. Quando ela fala sim, já debita do cartão dela. E já vai o dinheiro para você. Você entrega
vai lá, pega seu carro, moto, bicicleta e entrega. Na hora de entregar, quando você falar entreguei e a pessoa der ok, o dinheiro passa para sua conta. Então, olha só, pessoal, essa empresa que vai estar lá no centro de inovação, que já está finalizando lá a implantação, ela está desenvolvendo essa tecnologia, vocês acreditam? Então eles vão precisar de 90 estagiários. Vão pegar todos os alunos do Instituto, acho que todos os alunos da Anhanguera, todos os alunos da FATEC de São José dos Campos. Todos que estão em fase de estágio, ela vai convidar. Então, inclusive, acho que eu tenho até aqui, vou ver se consigo mostrar para vocês umas coisas que eles estão planejando. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir meu WhatsApp que o rapaz me mandou aqui, ó. Pessoal, o dono dessa empresa é um ex-engenheiro da Ericsson. O cara é ninja. É um nome diferente. Começa com o nome do rapaz. Tô falando com ele todo dia aqui, só agora que eu tô precisando, que eu não tô achando. Eu vou achar o nome dele aqui, vou mostrar para vocês o projeto, como que tá. Então, essa empresa é uma delas, mas tem um monte de empresa que tá vindo aí para... Tem um outro projeto que vai trazer mais empresas para Jacareí, que o Instituto tá aparecendo também. Nós vamos fazer um centro de exportação vai ser construído um centro de exportação em Jacareí. E aí o Instituto vai fazer o estudo inicial e aí para envolver as empresas depois, tá? Professor, Então, fala mais oi. do que eles vão construir aqui em Jacareí. É um centro de exportação, não é daquele de correio que você tava falando? Vão construir um prédio enorme, assim, Oi? daí... Não. Isso daí vai ser esse centro de exportação vai ser um centro que vai trazer mais empresas para Jacareí, vai trazer mais emprego, porque Jacareí vai passar a exportar. E esse centro não vai ser de Jacareí, entendeu? Vai ser em Jacareí, mas vai ser do Vale do Paraíba. Vai ser para Taubaté, São José. Profe da PF, mano. Oi? Senhor da PF, mano. Não, pessoal, não. É que a gente, o Instituto tem parceria com a prefeitura, entendeu? Então hoje eu estava falando com o diretor da prefeitura sobre esses projetos aí, então por isso que eu tô sabendo aqui, mas é muito trabalho para mim, para os professores, que a gente faz por fora do ensino, entendeu? Então a gente também separa uma carga horária e se dedica a isso aí. Então esse centro de exportação vai ser assim, olha só, ó, quem tá patrocinando, quem tá ajudando na construção disso aí? A Sherry, Suzano Papel, Sebrace e... O que é outra aqui? Eu anotei aqui. Jesus, que eu escrevi aqui. Nossa, minha letra tá... A Vibraz também. Ó, pessoal, tá vendo aí o compartilhamento aí? Vocês estão vendo? Sim. Então, ó, esse projeto de software, olha aqui, tá vendo os containers, ó? Vai ser isso aqui, ó. Que vai ser construído e vai passar a ser um protótipo do correio, ó. Olha o esquema aqui, ó. Isso aqui que é o locker que tem nos Estados Unidos, ó. Quando você vai lá para os Estados Unidos, você compra alguma coisa lá na Amazon, lá no Walmart, e aí você fala assim, eu quero entregar no locker, aí no posto de gasolina tem, vários locais tem. Aí você recebe o aplicativo no celular, você vai lá, aperta o código vê o código de barras aqui, ó, e abre a portinha, você pega a sua caixa lá. Quer ver? Ó. É isso aqui, ó. Order online pickup here. Pegue aqui o seu pedido que você fez online. Então, basicamente, é isso aqui. Quer ver? Tem mais foto aqui, ó. Aqui é a construção já, ó. Tá sendo o primeiro de teste que essa empresa, os estagiários vão trabalhar para construir esse prédio, fazer ele funcionar, ó. Então, a empresa já tá, ó. Já existe protótipo lá. Então, os estagiários vão participar para aprender o desenvolvimento de tudo isso, fazer funcionar. Tem os containers. Os containers é para ser uma construção, como é que fala? Para ser uma construção sustentável, não professor, Oi. E o povo não rouba, não? É uma gavetinha, quebra com o negócio, o pé de cabra. Não, mas esse negócio vai ter portão e entrada, né? Aí, como é Brasil, fatalmente professor, vai ter... brasileiro não tem limites.
vai ter câmera e polícia lá, sei lá, né? Vigilante. Agora, não sei se é armado ou desarmado, né? Eu fiz uma viagem para uma cidade aí, que eu não vou falar, e as farmácias, sabe essas farmácias que tem aqui, só Droga 15, Drogazil, Drogaria São Paulo, todas têm segurança armado na porta. Acreditem? Fica lá aqueles policiais que tem arma, assim, porque é muito roubo. E não é aqui no Vale do Paraíba, né? Eu vou falar Ô, já. professor, Oi. É no Rio de Janeiro? Não, professor, fala. se eu te contar que já roubaram aqui na onde eu moro, a lotérica umas 3 vezes, ela teve que fechar a porta, eu acho, 3 vezes. Acredito, né? Infelizmente, a gente se surpreende com notícias boas. Ô, professor, Oi, eu posso fazer uma pergunta sobre um negócio de bolsista lá? pode. Você não quer deixar pro final? Eu vou terminar o slide, né? Rapidinho. E aí, no final, eu tiro as dúvidas e a gente faz um bate-papo. Rapidinho, Tá bom, só pra então. terminar. Obrigadão. Então tá, olha só. Pessoal, então nós estamos falando de... falei desses projetos. Esses projetos eu falo, pessoal, porque vai precisar de muita gente. Não tem pessoas disponíveis. Eu tô com uma vaga aberta com um aluno formado. A turma inteira do ano passado, quem tá querendo trabalhar com TI, que trabalha com informática, que vai seguir na graduação, todos esses alunos, nenhum aceitou a vaga. A empresa vai manter esse estagiário 3 meses em São Paulo, numa empresa chamada Lynx, que é uma das maiores empresas do mundo de software, desenvolvimento de software. Essa pessoa vai aprender lá como que a empresa trabalha, volta para Jacareí, e essa empresa grande, ela recusa alguns trabalhos. E todos os trabalhos que ela recusar, ela vai passar para essa empresa de Jacareí, que é a empresa que vai desenvolver para ela. Ou seja, a empresa de Jacareí já tem cliente garantido para o ano todo, para 10 anos, 100 anos, porque um dos clientes da empresa é aquela transportadora Júlio Simões, que é a maior transportadora do mundo. Certo? Então, eu quero alertar vocês, ó. Programação é muito importante para vocês. Programação é igual andar de bicicleta. Você senta na bicicleta e você não entende. Meu Deus, como pode, né? Parece que cai, né? Não é possível. Só que você vai se esforçando, vai tentando, todo dia você tenta um pouquinho, aí você vai lá e tenta se equilibrar, até que um determinado dia você consegue se equilibrar e anda. E você não, muitas pessoas não sabem como você se equilibra ali, como que ela não cai de lado, Professor, né? você Porque tá é cortando. automático. Tá cortando o áudio? Se o senhor Tá trabalho. cortando um pouco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, do Wi-Fi. Pra mim tá. Acho que não falaram nada, por causa que tava, tipo, só às vezes de fraco, só que daí agora travou bastante, sabe? Olá, pessoal, melhorou? Sim. Melhorou. Aí, Travando por aí. eu tava com o Wi-Fi mais longe aqui, pus um mais perto agora. Bom, então, como eu tava falando, tá aparecendo o slide ainda pra vocês? Não, Agora desapareceu. saiu. Vou colocar o slide de novo. Bom, a gente tava falando então, o que mesmo? Eu tava falando daquela oportunidade, né? Então, olha só, todos os alunos que escolheram trabalhar e seguiram na área de informática, nenhum aluno do ano passado aceitou a oferta dessa empresa. Nenhum aceitou, porque todos que quiseram, nem todos, alguns foram para outras áreas, né? Outros foi fazer engenharia, de outras coisas, tal, que é normal. Mas os que estão trabalhando com informática, eles não aceitaram a vaga porque estão contentes onde estão, já estão ganhando salário, alguns nem estagiários são mais. Então, o que eu quero dizer assim, a partir do ano que vem, e vocês, quando vocês se formarem, vai existir uma falta de profissional gigantesca para a área de tecnologia. Então, todos vocês que se esforçarem, vocês vão estar muito bem empregados. Correto? Então, é isso que eu quero colocar. Por isso que é muito importante, pessoal, vocês se dedicarem às disciplinas.
forçarem, fazer todo o esforço necessário e possível para conseguir aprender a fazer a programação. E basicamente, pessoal, ó, o que é o desenvolvimento de software? É uma linguagem de programação. Por que é uma linguagem? Porque nós temos vários programas para escrever programas. O que é isso? É um programa que eu tenho instalado no meu computador e aqui eu coloco uma sequência de comandos. E essa sequência de comandos, quando eu terminar, eu dou uma orientação para esse programa, para ele transformar aqueles códigos em um sistema. Então, todo o sistema que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai na padaria e a pessoa coloca lá, né, uma Coca-Cola, aí o sistema vai olhar lá, tem Coca-Cola aqui, custa cada unidade, quanto que custa, qual que é o tamanho, o peso e tal. E aí, lá no sistema, está cadastrado a Coca-Cola em lata, ela custa R$5. Então, quando você passa lá no caixa e coloca lá no código de barras, lá, né? Coloca no código de barra lá e passa o produto, o sistema acusa. Esse é um produto, refrigerante, leite e tal, e tem o peso, tudo. Isso orienta o profissional que está ali para receber o valor certo, né? Porque senão, se não tiver o certo valor, uma pessoa vende uma Coca-Cola e cobra o valor de uma Coca 2 litros. Então, todo o sistema, ele traz organização. Então, o sistema, ele é codificado, ele é feito em códigos. Então, por exemplo, quando eu vou construir um sistema, eu tenho que pensar no usuário, né? Então, o usuário vai estar na padaria. O usuário vai no balcão, vai comprar primeiro. O que ele compra primeiro? Leite e pão. Aí, então, no caixa, no meu sistema, eu tenho que ter as informações do leite que nós temos e do pão. Aí, quando você compra lá, deu lá 10 pães, lá, deu 200 gramas de pão. Aí, o sistema vai fazer essa administração, porque ela seria feita toda manual, concorda? E seria feita toda no papel. Então, eu acabo deixando isso tudo por conta do computador. Então, o computador vai avaliar quando o caixa colocar lá o leite, vai aparecer o código de barras. Esse é o leite C, custa R$4. E aí, quando eu termino de passar os produtos, eu falo, mais alguma coisa, senhor? Não, só isso. Então, eu vou lá, dou um comando para o sistema falando, olha, encerra. Quando eu falo encerra, ele vai somar os preços e apresentar a nota fiscal. Aí eu vou receber e vou olhar lá, deu R$10,50. Vou receber, vou devolver o troco e esse valor fica tudo controlado. Então, no final do dia, o dono da padaria vai olhar lá, o que nós vendemos hoje? O sistema faz um relatório. Vendemos 100 litros de leite, 200 quilos de pão e o preço do pão é esse, o preço do leite é esse. Então, tem que ter R$5.000 no caixa. Aí o dono da padaria vai lá no caixa e confere os valores. Dinheiro, cartão, deu R$5.000, então tá tudo certo. Então, o software, pessoal, é isso. Veja bem, a gente abre um Word e escreve um texto, correto? Tudo bem? Correto. Quando eu faço um programa, é como se eu escrevesse tudo no Word, só que no final, é como se o Word... eu tenho o seguinte comando: transformar isso que eu escrevi em um programa. Isso que chama compilação. O que é a compilação? A ferramenta pega todas aquelas linhas que eu escrevi, olha, vai ter um banco de dados, vai ter uma área para entrar com o nome, vai ter o peso, vai ter o código de barras, vai ter assim, assado, vai ter um cadastro de cliente, vai ter um cadastro de fornecedor. Então, depois que eu faço tudo isso, eu vou clicar em um botão falando, transformar essas linhas em um programa. Aí, o que esse sistema faz? Ele gera um instalável, um instalador, que é aquilo que é o aplicativo celular, por exemplo. Quando você baixa lá, aquilo é um software, é um programa. Então, ele tem instruções, tem regras, tem semântica. O que é a semântica? Você tem que saber, por exemplo, eu vou usar cedilha, vou usar acentuação ou não. Então, você tem que já definir isso, né? Então, pessoal, o que é um programa? Um programa é uma sequência de ações que você quer que o computador faça. Então, por exemplo, falando da padaria, é possível descrever numa folha todas as ações. O cliente entra, vai até o balcão. O balcão, o que ele vai poder pedir no balcão? Ele vai poder pedir leite,
presunto, mussarela, mortadela, vai pedir pão doce, pão salgado. Eu anoto tudo isso. Falo com o dono da padaria, vai vender queijo também e tal. Vai vender doce. Tudo que ele vai falar para mim que vai vender. Aí eu vou anotar isso no papel e vou depois pegar essa informação. Com base nessa informação, eu vou construir o cadastro, vou construir os bancos de dados, para que essas informações estejam lá. Sempre pensando como que o cliente faz. Porque se eu fizer uma operação que não representa o que o cliente faz, aí não funciona. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Mas eu vou evoluir aí. Depois, quem tiver dúvida, pode ir me interrompendo. Bianca, você tá aí? Oi, professor. Eu tô sim. Então, olha só, eu estou sendo, assim, usando exemplos bem simples. Se você tiver qualquer dúvida, pode me falar, me para, tá bom? Que eu falo com você, com todos também, e vejo se eu não estiver sendo claro, eu acho outra forma, outro exemplo, bem? Eu tô entendendo sim, obrigada, prof. Então ótimo. Fico feliz de vocês não estarem fazendo perguntas, então significa que todos estão entendendo, perdão. Então, pessoal, olha só, as linguagens de programação, elas têm categorias distintas. Então nós temos, a linguagem de máquina. A linguagem de máquina é a linguagem que não é a mesma linguagem que nós falamos. A linguagem de máquina são os zeros e uns que o computador enxerga, os bits e bytes. Linguagem binária. Isso, exatamente. Então, a linguagem binária é a linguagem da máquina. Então, quando a máquina trabalha internamente, ela só enxerga isso, só os binários. E os binários, eles representam a nossa linguagem, mas depois, eu vou explicar, existe um interpretador que transforma essa linguagem para nós. Então, por exemplo, quando eu escrevo na palavra no Word lá, trabalho de língua portuguesa, eu estou escrevendo porque o computador tem um interpretador que transforma essa nossa linguagem no nosso idioma português, os nossos números para os dígitos binários. Então, aí internamente existe a linguagem de máquina. Existem, pessoal, não pensem em falta de educação, nada disso. Mas existe a linguagem de baixo nível. O que é a linguagem de baixo nível? É a linguagem que ela ainda está em código e ela está próxima da máquina. Então, ela é uma linguagem, por exemplo, quando tem um processador, um capacitor, qualquer dispositivo eletrônico que está conectado na placa-mãe, como que uma placa conversa com a outra? Como que uma placa troca instruções com a outra? Através de linguagens de baixo nível. Uma linguagem de baixo nível, pessoal, ela já não é mais bit e byte, 0 e 1, ela já é em linguagem, no nosso idioma, por exemplo, só que ela é só por códigos. Então, como que a linguagem, como que você vai executar ela? Você vai digitar uma sequência de comandos. Sequência de comandos para ativar o processador. Sequência de comandos para ativar o disco rígido. Sequência de comandos para ativar as memórias. Então, tudo isso é feito em linguagem de baixo nível, porque ela é rápida e ela, depois, uma vez programada, não precisa mais aparecer para nós. Então, quem desenvolveu a placa-mãe, ela colocou lá, olha, quando a placa-mãe liga, ela tem a presença da energia elétrica. Quando a energia elétrica estiver presente, inicia os comandos dos dispositivos. Então, a placa-mãe, ela tem um contato com a energia elétrica. Se não tem contato, ela está desligada, obviamente. É como se ela está sem vida. Conectou na energia, passou a ter vida. E aí, ela dispara sequencialmente. Primeiro, vai ligar o processador. Segundo, o disco rígido. Terceiro, as memórias. Quarto, vai testar o vídeo. Quinto, vai testar a memória. Então, esse tipo de linguagem, uma vez que nós escrevemos isso uma vez, não precisa mais. Então, é uma linguagem que a gente não tem interação com ela. Eu não consigo pôr ela para funcionar e parar no meio do caminho. Não é possível.
Então essa que é a linguagem de baixo nível. A gente fala que é baixo nível, pessoal, porque ela não tem as características de visual. Então ela não é uma imagem bonitinha, com uma tela colorida, com uma caixinha, com uma janela. Ela é uma tela preta, só comandos, só linha de comando. Uma tela sem cor e comandos. Então por isso que a gente fala de baixo nível, assim, é um baixo nível de riqueza, riqueza visual. Ela não tem riqueza visual, então a gente não consegue enxergar isso funcionando. Agora, a linguagem também de alto nível. É nessa linguagem de alto nível que nós atuamos, pessoal. Que essa é a linguagem que a gente constrói os programas. E é do programa, quando eu falo para vocês, assim, por exemplo, eu tenho que anotar tudo o que acontece na empresa, lá na padaria. Para eu transformar isso num programa, existe uma palavra muito importante que se chama abstração. Então, o que é abstração? Abstração, vou dar um exemplo para vocês. Vamos criar um sistema para orientar pessoas a trocar pneu do carro. Então, tudo bem. Vamos lá. Temos esse projeto. Trocar um pneu de carro. Então, vamos escrever os procedimentos. Aí, pessoal, entra uma questão lógica. E a lógica, cada pessoa tem uma. Isso é natural. Por exemplo, quando a gente fala do procedimento de trocar um pneu danificado de um carro, a lógica, por que eu falo que a lógica é diferente? Porque tem pessoas que começariam de um jeito, pessoas que começariam de outro jeito, pessoas que verificariam algo primeiro, algo em segundo, mas no final, a lógica ela pode ser individual, mas no final ela tem que chegar no mesmo objetivo. Ou seja, nós podemos trocar pneu de carro, cada um da sua maneira, mas o importante no final é que o pneu esteja trocado. Tudo bem? Então, eu vou colocar os passos, né? Pneu está furado. Primeiro, verificar se o pneu está furado. Então, eu estou andando com o carro, escuto um barulho, escuto algo estranho, ou um pneu está furado. Aí eu vou parar o carro. Primeira coisa que eu vou fazer, puxar o freio de mão do carro. Segunda coisa que eu vou fazer, abrir o porta-malas e verificar se o pneu reserva está lá. Porque se o pneu reserva não está lá, não adianta eu trocar nada, certo? Depois de eu verificar o pneu reserva, eu vou soltar os parafusos do pneu danificado. Depois eu vou levantar o carro lá, ó. Levanto o carro. Aí, depois de levantar o carro, substituo o pneu estragado para o pneu bom. Depois eu desço o carro, aperto o parafuso, guardo a ferramenta, guardo o pneu danificado, fecho o porta-malas, entro no carro e vou embora. Então, eu disse uma sequência lógica para fazer, um exemplo de sequência lógica para fazer uma atividade. Mas, quando eu sento no papel, para colocar no papel e depois passar para o computador, isso se chama abstrair. Então, abstrair é transformar algo que eu vejo visualmente, algo um procedimento que eu consigo descrever início, meio e fim, e traduzir isso que eu vejo em comandos computacionais. Então isso que se chama abstração. E isso também, pessoal, é algo que não necessariamente é nativo em nós. É possível treinar, é possível desenvolver isso aí. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar com programação, a nossa abstração é fraca, de todo ser humano. Conforme você vai exercitando e fazendo isso em vários casos, isso causa um desenvolvimento na gente que depois você fica mais hábil nisso, assim como uma pessoa que não corre maratona, ela não consegue correr 40 quilômetros. Só que se ela treinar todo dia um pouquinho, logo ela vai conseguir correr 40 quilômetros. Mas uma pessoa que nunca correu uma maratona, como eu, por exemplo, se eu correr uma maratona, vai me buscar com a ambulância porque eu não vou conseguir, vou passar mal, porque não estou preparado. Agora, quem está preparado, obviamente, tem condição de fazer mais rápido, mais ágil, né? Isso é natural, totalmente natural. Quem treina consegue fazer algo porque treinou. Quem não treina tem mais dificuldade para fazer qualquer atividade. Então, pessoal, a abstração, nós vamos fazer a abstração aqui nas linguagens de alto nível, que a gente vai programar, fazer sistemas em Java, aí ó, tem o C++, aí tem o C Sharp,
Pascal, e vocês vão aprender, pessoal, as principais linguagens do mundo na atualidade, que é o Python, escreve com PHY, Python, e uma outra linguagem também, que vocês vão aprender bastante, que é uma de banco de dados também, que são as principais. Vou trabalhar um pouco com Java também, vão entender tudo isso. Na verdade, vocês vão aprender um exemplo que vai abrir a possibilidade de vocês aprenderem outras depois também com o tempo. É bem tranquilo isso também. Então, e aí nós temos, pessoal, depois a linguagem de alto nível, um pouco mais elevado, muito alto nível, que são nível de especificação declarativa. Então você declara os comandos e o sistema já entende. Então um exemplo disso é o banco de dados. O banco de dados de grande porte, ele tem um nível mais elevado. Então, dando um exemplo do banco de dados, então você vai colocar comandos bem mais longos, né? Então você vai dizer assim, ó, quando o banco de dados atingir 80%, ele vai realizar automaticamente um comando. Quando ele não fizer isso, ele vai executar outro comando. Então você consegue dar um comando que dispara outros comandos. Então por isso que fala que ela é de altíssimo nível. E vocês vão trabalhar também, dentro da linguagem de alto nível ainda, os sistemas orientados a objetos. O que significa isso, pessoal? Antigamente, a programação, você tinha que descrever tudo, linha a linha, construir tudo do zero. Hoje não. Os procedimentos, eles falam procedures, os procedimentos, o grupo de procedimentos e algumas etapas já estão pré-construídas dentro dos sistemas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai fazer um sistema e ele vai ter um banco de dados, você não vai precisar construir um banco de dados. Você vai simplesmente dizer para o programa que vai ter um banco de dados e essa linguagem vai criar para você o banco já. Entendeu? Então, por isso que é linguagem orientada a objeto. O banco de dados se torna um objeto, o usuário se torna um objeto. E aí o usuário, todo objeto tem características. 10, pode ter 20, pode ter 30. Então, por exemplo, um objeto banco de dados. Quais as características que o banco de dados tem? Ele tem campo para você colocar nome, endereço, CEP, ele tem para você colocar sua etnia, você colocar o que você quiser. Então, isso tudo já é pré-pronto dentro do sistema. Você vai lá e vai clicar para construir o banco de dados. Ele vai construir para você e já vai falar o que você quer que coloca. Nome, endereço, você quer que coloca número, rua, CEP. Então, isso que é o linguagem orientada a objeto. Os objetos estão pré-prontos. Você vai só nomeando e ativando eles. E aí você consegue construir sistemas de altíssimo nível. E tudo isso, pessoal, que eu estou falando para vocês aqui hoje, aqui é apenas informativo. Tem as disciplinas, programação básica de computadores, tem outras que vocês vão ver isso detalhadamente, desde o começo, sem problema nenhum, tá bom? Aqui, ó, pessoal, olhando aqui, o usuário, ele tá vendo a aplicação. A aplicação foi feita por um programador em uma linguagem de alto nível, ó. Agora, vejam bem, até você chegar lá no hardware, olha o tanto Professor, o senhor tá compartilhando? Você caiu o compartilhamento? Eu já vejo aqui, peraí, só se caiu. Deixa eu verificar. Caiu o compartilhamento aqui, ainda bem que vocês avisaram. Apareceu? Aí? Voltou? Agora matéria é montagem de... matéria é montagem e manutenção de computador. A gente... Quando que a gente vai falar do hardware? Como é que é? Nós estamos falando do hardware agora. O hardware tá aqui, ó. O hardware tá aqui embaixo, ó. Entendeu? Na verdade, assim, nós precisamos entender do hardware realmente como ele funciona. Não num nível assim, por exemplo, o hardware estragou, pega o outro, entendeu? Porque assim, quando a gente desenvolver, o hardware vai fazer parte, entendeu? A programação, ela existe, ótimo, é legal, tal, que nós estamos falando aqui, vai gerar muito desemprego e tal, mas ela só existe se tiver hardware, concorda? E tudo isso que nós estamos falando, pessoal, ó, embora nós estamos falando sobre abstração de software, isso não deixa de ser hardware, porque isso só existe porque tem um hardware embaixo. Entende?
Essa é por isso que não é uma aulinha apenas assim, olha pessoal, essa é uma placa-mãe, essa é a placa-mãe que controla isso, aquilo. Então nós vamos entendendo realmente como que o computador funciona. Então nós temos o usuário, nós estamos enxergando uma aplicação de PowerPoint agora, aqui ó, olha quantos níveis tem até chegar no hardware. Então nós temos o usuário vendo uma aplicação. A aplicação nós estamos vendo agora, PowerPoint. Então um programador criou o sistema PowerPoint, um funcionário da Microsoft, uma linguagem de alto nível. O PowerPoint, pessoal, e os programas da Microsoft são feitos numa linguagem chamada C#, que é o C e o jogo da velha, que é da própria Microsoft. E isso foi compilado num programa, né? E isso conversa com a máquina em linguagem assembly, ou linguagem que a gente fala aqui de baixo nível, né? Que fala com a máquina, que fala com microprogramas e registros. Esses registros aqui são os comandos do processador, que são instruções, né, que o processador carrega, executa, para de executar, né, que ele fica o tempo todo executando. E isso tudo está em um sistema digital sendo executado em placas, placa-mãe, na placa de vídeo, na placa de som, certo? Então, pessoal, isso aqui, pessoal, é só um beabá do software, tá bom? Para vocês entenderem, a gente falar de software aqui não parecer algo estranho, mas o desenvolvimento, a aplicação, vocês vão ver nas disciplinas depois, bem mais detalhados, mais, sabe, podem ficar tranquilos, não se preocupem. Bom, o software a gente tem aqui, pessoal, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quinta geração. Então nós podemos dizer que nossa linguagem, que hoje o que a gente vê hoje de softwares, é a quinta geração apenas de software, certo? Então aqui a gente tem uma seta falando sobre tendência. A tendência é sempre os programas são transformados em aplicativos de uso fácil, né? Então, tem múltiplas funcionalidades. Por que tem essa seta falando de tendência? Porque a cada dia nós vamos identificando mais necessidade de utilização de software. Por exemplo, pessoal, o que a gente usa hoje e não usava um tempo atrás? Nós não usávamos um aplicativo de celular e nós não usávamos um aplicativo de celular para chamar um táxi, né? Porque o Uber, no final das contas, acaba sendo um táxi. Mudou de nome, né? Porque deu briga, né? Tal. Mas o táxi o certo seria o táxi ter criado um aplicativo e a gente poder chamar eles, né, pessoal? E é diferente, viu? O táxi é diferente do Uber, porque o táxi, ele está parado, você tem que ir até ele, concorda? O Uber, você chama até a porta da sua casa, então isso é muito diferente. Isso significa que nem todas as pessoas que usam Uber usariam táxi. Isso é um fato que precisamos considerar, porque a pessoa mora num lugar, não tem um ponto de táxi, mas tem um ponto de ônibus. Ela pode pegar um ônibus até o ponto de táxi. E ela não... Você pode ligar lá no táxi e falar, ô taxista, eu tô aqui no meu bairro, eu tô querendo ir na prefeitura. O taxista, para ir te buscar, ele vai querer te cobrar. Agora o Uber, ele te cobra somente quando pega você na sua casa. Por isso que o Uber, ele vai para a chamada mais próxima dele. Vamos supor, eu e um de vocês, nós somos amigos, estamos parados ali numa praça, somos Uber. Eu tenho um endereço como Uber, né? Eu tenho uma casa. E o meu amigo também tem. E você chamou o Uber. O que tiver mais perto da sua casa é o que vai ser chamado, porque para não ficar um prejuízo. Senão, você chama alguém e a pessoa está lá do outro lado da cidade, vai demorar, vai gastar combustível, não vai compensar. Então, a tendência é, a cada dia que passa, nós identificamos na sociedade novas aplicações de software. Ah, pessoal, mas nós estamos falando de software, não é hardware? Mas só que para o hardware funcionar, precisa do software. E o software para funcionar precisa do hardware, certo? Então, na primeira geração, a gente tinha programas escritos pelo usuário somente em linguagem de máquina. Então, antigamente, pessoal, o computador fazia uma atividade, você tinha que fazer o programa inteirinho e mandar ele fazer. E você não via nenhum sinal, não tinha monitor. Nesse tempo não tinha monitor. Então ele executava todas as linhas, 1, 2, 3, 4, até o final. Quando chegava no final, entregava o resultado. Aí o programador e o operador iam lá e, nossa, saiu um número esquisito aqui. Peraí, deu erro. Vamos procurar o erro. Tinha que procurar o erro, corrigir, compilar de novo.
mandar executar de novo, e o computador executava até o fim. Se der sucesso, ok. Se não der sucesso, tinha que avaliar de novo e fazer isso até corrigir o erro. Ah, professor, mas não era lento? Era lento. Em relação ao que é hoje, é lento, muito lento. Mas pro tempo antigo, da década de 80, 90, pessoal, era uma novidade que não tinha na época. Então, mesmo sendo lento para os dias de hoje, um absurdo, para aquela época, era muito mais rápido do que o processo manual. Depois veio a segunda geração, com programas em pacotes e linguagens já simbólicas. Então aqui a gente começava a entender alguma coisa funcionando já. E a terceira geração vem o sistema operacional. O sistema operacional é uma das grandes invenções do ser humano. Pessoal, igual inventou a roda, a ponte, igual inventou o avião, igual inventou o foguete, igual inventou o transplante de coração e órgãos, o sistema operacional entra no mesmo nível, porque o sistema operacional mudou totalmente a computação, mudou totalmente a maneira como o ser humano enxerga a tecnologia, porque o sistema operacional deu a possibilidade do comando. Então, a gente tinha, até a terceira geração, pessoal, só existia o programador e o operador. A área de tecnologia tinha esses dois profissionais. Então, se tinha uma fábrica grandona, tinha um computador, geralmente para fazer algumas funções administrativas, tinha 2, 3 funcionários só. Hoje a área de TI tem centenas, milhares de pessoas. Uma empresa que tem 5 mil funcionários, 5%, 2%, 3% é de gente de TI, de informática. São poucos em relação à produção, óbvio, né, pessoal? Óbvio, né? Porque a empresa vive da produção, tá? TI é um apoio. Então, o sistema operacional mudou e aí trouxe a linguagem de alto nível, que a gente pode ver que é isso que a gente está vendo aqui, né? Uma tela com cores bonitas, com letras bem trabalhadas, com possibilidade de mexer na fonte, de alterar, né? Depois nós tivemos da terceira geração, que veio marcada pelo sistema operacional, veio a quarta geração, que entrou os sistemas de banco de dados e as linguagens de quarta geração. Aqui já surgiram os programas em pacotes, né? Igual é o Office, que a gente coloca lá um instalador, traz vários programas, né? Avançados, inteligentes. E por último, a quinta geração, que entrou a linguagem orientada a objeto, que eu falei para vocês, que são já recursos pré-prontos, planilhas, matrizes e bancos de dados que já vem pré-pronto. Porque isso, a linguagem orientada a objeto, pessoal, reduziu 80% a mão de obra de programador. Então, isso não foi ruim para o programador, foi ótimo, porque um programa costumava ter 1.300 linhas. Então, o programador ficava descrevendo 1.300, 5.000 linhas, como se fosse um arquivo Word e eu te desse um texto para você digitar que tivesse 5.000 linhas. Então, era muito trabalhoso. Então, com a linguagem orientada a objeto, centenas dessas linhas foram economizadas, porque elas já estão pré-prontas dentro dos objetos. Então, isso fez com que a programação avançasse demais. Então, por exemplo, um sistema que você gastava 6 meses, 9 meses para desenvolver, com a linguagem orientada a objeto passou para 1, 2, 3 meses no máximo. Então, de 90 dias, isso caiu para 20 dias, 15 dias, 10 dias. Hoje é muito mais ágil, né? Então aí, hoje então usamos o software de quinta geração. Falamos muito de hardware, mas não falamos do software, né? Sobre essas gerações. Bom, tipo de software, pessoal. Freeware é o software gratuito. Você produz ele e autoriza as pessoas a instalarem à vontade. Não cobra nada. Temos o domínio público. O domínio público, pessoal, ele não tem copyright, ele não tem os direitos porque assim, ó, o freeware você pode instalar quantos você quiser, mas você não pode alterar o programa. Quando é domínio público, ele não tem o copyright que fala, que é o direito, então você pode modificar ele à vontade. Tem um programa, se ele é domínio público, você pode ir lá no código, mudar a fonte, mudar a cor, mudar banco de dados, você pode alterar o sistema. O freeware você pode usar à vontade, não precisa pagar, mas pode usar no freeware, mas não pode alterar. E o domínio público, além de poder usar, você pode alterar, criar novas versões. O software aberto, chamado open source, pessoal, ele é uma variação do freeware. O que ele é open source? Ele é fonte aberta. Ele é parecido com o domínio público, mas ele tem essa característica, ele geralmente vem do mundo Linux.
E ele é aberto, não é para você fazer o que você quer. Ele é aberto no sentido de melhorias. Por isso que o Linux cada dia ganha mais adeptos. Porque se você entende de Linux, você pode entrar lá e fazer correções, fazer melhorias. Só que aqui, por exemplo, quando eu faço uma melhoria, eu tenho que disponibilizar isso para todo mundo. Então, por isso que o Linux ele é tão bom, porque ele é open source. Então, qualquer pessoa que entrar lá pode fazer um Linux diferente. Você pode criar um Linux com o seu nome. Um Linux que dá uma marca para ele, você pode criar. Certo? Então, com a ideia sempre de compartilhar melhorias e tal. Nós temos o shareware, shareware, como você preferir falar. Não tem falando e entendendo, tá ótimo já. Então, o shareware, pessoal, é um software que você distribui gratuitamente com um prazo de teste. Então, você vai falar assim, ó, esse shareware por 30 dias. Seja, por 30 dias você usa sem pagar. Depois de 30 dias ele vai parar de funcionar e só vai funcionar se você colocar uma licença ou um código de autorização para ele funcionar. Então, o shareware, geralmente, pessoal, é aquilo que eu te dou para você testar. Se você gostou, você compra de mim. Se você não gostou, você tem que desinstalar. O software comercial, pessoal, o empacotado que a gente fala, né? Então é um software construído que ele não te dá o direito de alteração, não te dá o direito de usar quantas vezes você quiser, porque tem direito autoral. O direito autoral, pessoal, é como uma pessoa que produz uma música e você não pode ir lá pegar a letra da música e sair cantando sem autorização. Você não pode pegar, colocar aquela letra, dar outro nome e falar que é seu. Então é basicamente assim, o software comercial, ele é um software que vem para fazer alguma função, para resolver algum problema, fazer um cadastro, um software de padaria, um software de supermercado, um software da indústria. Então a gente vai lá e compra de uma empresa, a empresa, se ela já tem pronto, ela nos vende, se ela não tem pronto, ela contrata os programadores que vão desenvolver esse programa. E por último, nós temos o software pirata. O que é o software pirata? Isso é uma cópia ilegal. É usar um software sem pagar, se ele tem licença, usar sem pagar. Isso, infelizmente, pessoal, é algo que parece corriqueiro, mas é importante como profissionais futuros da área de informática não participar, não apoiar isso aí. Em algumas situações, pessoal, acaba sendo obrigatório o uso em alguns casos, mas o ideal é nunca apoiar isso, nunca difundir isso, entendeu? Realmente é um crime previsto em lei e tal, que é porque as indústrias não querem ir atrás, mas se elas forem atrás, elas podem colocar todo mundo aí na... Mas, assim, pessoal, vou dar um exemplo do WinRAR. Vocês já viram o WinRAR, que é aquele software de compactação? Sim. Então, o que ele faz, pessoal? Ele é um software pago. Ele fala assim, aqui para você pagar a licença. E eu vi entrevista com o diretor dessa empresa. O que ele fala? Se você quiser pagar, você paga. Se você não quiser pagar, você continua usando. Por quê? Ele fala assim, ó, se parar de usar, se eles bloquearem o uso, as pessoas param de usar e param de recomendar. Então eles são muito felizes dessa forma. Eles sabem que são feitas instalações sem pagar, mas muitas pessoas pagam também. Então eles têm uma receita, eles ganham dinheiro. E isso, essa tática, se ela é ideal, se ela é boa, se ela é ruim, o que eu posso dizer é que eles são hoje o software mais popular de compactação de arquivos. Então essa é uma metodologia. Mas assim, pessoal, a gente teve aí há pouco tempo, né, o DVD pirata e tal. Então, assim, nós precisamos ter bem consciência de que a gente vive num país considerado um país pobre, em que a cópia é normal, né? Mas ela é injusta, além de ser contra a lei, ela é injusta porque um programador desenvolveu, perdeu horas e dias, precisou almoçar, viver e comer para construir aquele trabalho, e alguém vai lá, pega e copia. Vocês, entre nós aqui, pode ter pessoas aí do lado de vocês que uma hora vai ser um programador. E aí eu vou lá pegar seu programa e vendo para uma empresa, e você não ganha, você precisa viver também. Então, sempre atenção nisso. Pirataria e plágio, copiar trabalho dos outros, pessoal. Mesmo que em algum momento isso aconteça, nós nunca podemos aceitar isso, não. Nunca vai ser normal, nunca vai ser recomendado, tá bom? Então, assim, eu não quero ser, pessoal, assim, eu não quero ser radical e nem assim, como que eu vou dizer, certamente Caxias, no sentido de, não faça isso, o professor falou isso, mas ele também usa lá o WinRAR e tal.
Eu não estou querendo dizer isso. Não quero fazer não quero colocar aqui esqueci o nome da palavra agora. Não quero colocar aqui quando o juiz vai lá com o advogado lá, como é que chama mesmo? Olha, minha filha me ajudou aqui. Eu não quero criar um tribunal para dizer que esse é certo, aquele é certo, eu sou errado. Só colocar aqui um combinado, certo? Um combinado. Mesmo que em algum momento se precise usar, nunca podemos considerar isso correto, nem bonito, tá bom? Só uma questão de consciência, é muito importante. É muito difícil falar disso, porque é algo que cai naquela, né? Ah, professor, mas todo mundo faz, né? Então, e tem um ditado que eu sigo, que é muito importante, que é assim, vamos fazer o certo mesmo que ninguém faça. Vamos fazer corretamente mesmo que ninguém esteja fazendo. Ah, mas todo mundo faz. Não, nós não fazemos. Tá bom, pessoal? É isso, tá? Mas eu não quero ser aqui, discurso político bonito, entendeu? Bom, o que é a pirataria prevista em lei? Só aquisição de uso de cópias ilegais de software. Alguém trabalhou, alguém construiu, alguém é dono daquele programa e ele precisa ganhar para sobreviver. Eu vou lá e pego para mim. É um roubo. Falsificação também, que dar o exemplo dos DVDs, né? Então, pessoal, se perante a lei fazer cópia não autorizada é classificado um roubo. Mas, que eu disse para vocês, precisamos ter calma, porque nem tudo que é copiado é ofensivo, como o exemplo do WinRAR. O dono do WinRAR falou, vamos deixar as pessoas usar mesmo depois que vence, porque ela vai usar, ela indica para outro, que indica para outro, que indica para outro, e nesse caminho de indica para outro, alguém pode comprar, e assim, por milhões de usuários, eles ganham dinheiro, e essa é uma estratégia que eles usaram, tá bom, pessoal? Claro isso? Então tá. Computadores pessoais. Pessoal, computador pessoal, eles são usados para atividades e rotinas e... Professor. Oi. O João Pedro, ele falou que vai sair e perguntou se tem algum problema. Não, pessoal, quem quiser sair, pode sair já. Tá no finalzinho já, tá bom? Já estou encerrando já. Tá bom, obrigado. Então tá, olha só. Os computadores pessoais, as pessoas, então a gente vai ter sempre um ambiente de tecnologia. E o que é importante a gente falar nesse ponto, pessoal? Os computadores, os sistemas, eles existem para trabalhar no dia a dia das pessoas, para fazer ações mais rápidas, com mais qualidade, tirar a mão do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele fica cansado, fica doente, fica triste, decepcionado, e ele não consegue fazer, por exemplo, 2 ações repetidamente idênticas, e muito menos fazer milhares de ações, como é a pintura automotiva que nós falamos no começo da aula. Então, um robô pode pintar 1000 carros em um dia, mas um ser humano consegue pintar 10, 20, 30, mas não consegue 1000. E se ele for pintar 1000, ele vai ficar doente. Então, a gente substitui o ser humano, né? Até, pessoal, para ele não se machucar, para ele não se ferir. Então, a gente substitui por máquinas que vão fazer melhor, mais rápido e menos tempo. Tá certo? Então, essa é a ideia da tecnologia. Não é roubar posto de trabalho, não é isso, pessoal. É que as pessoas falam assim, um robô entrou lá na firma e mandou 50 pessoas embora. Só que o cliente, lá na loja, ele não compra um carro mal pintado, com defeito. Ele não compra o carro que tá com mancha, certo? Então, entende, pessoal? Então, o robô, ele não vem com a função de roubar postos de trabalho, ele vem para melhorar a qualidade do produto lá. Então isso não é ruim, é bom, tem qualidade, é melhor. Hoje nós temos carros aí muito bons, de alto nível. Antigamente os carros eram diferentes, né? Nível de desenvolvimento menor. E é assim, pessoal, e a vida segue assim. Movimentos vão causando outros movimentos e isso vai refletindo no nosso dia a dia. A mudança, né? Evolução, isso acontece mesmo, independente da tecnologia.
Bom, profissionais de informática. Pessoal, vou encerrar aqui, ó. Tá faltando só mais 3 slides. E no começo da próxima aula a gente fala sobre isso aqui, porque aí a gente vai falar aqui das funções, tá bom? As funções que tem dos usuários de informática, tá? É algo bem simples mesmo, são 3 slides só para acabar, para a gente não extrapolar muito o horário. Era previsto 50 minutos, nós já estamos já com 66 minutos, tá bom? Então é isso. Pessoal, dúvidas, me escrevam por aqui. O projeto lá que a gente combinou, só vou parar a gravação, a gente encerrar aqui, mas a gente continua normalmente, aí eu posso abrir para comentários. A gente falou que ia falar lá sobre a bolsa que vai trabalhar comigo, né? Só vou parar a gravação aqui. Pessoal, foi muito legal essa hora, passa muito rápido demais, né? Acho que pro próximo semestre eu vou ampliar isso aí para 1h30, porque é muito pouco tempo para ficar com vocês aí. A gente fala rapidinho aqui, já acabou. É isso aí, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado pela aula, professor. Obrigado pela aula, professor. Pode encerrar. Até semana aqui, tá? que vem. Pela